nessa época de pandemia. Então, aqui no Cerui você fala de Tribunal do Júri Pandêmico. Então, eu gostaria de saber o seguinte: na prática, alguns plenários eles acabaram sendo redesignados em algumas comarcas devido à dificuldade realmente da questão sanitária. Eu até fiz um vídeo no YouTube comentando que daria para fazer sim um júri presencial, desde que se utilizasse um ginásio poliesportivo, uma quadra de futebol de salão e separasse bem as pessoas. Mas alguns júris ainda estão acontecendo de forma presencial e a minha pergunta é o seguinte: para garantir a questão sanitária, alguns juízes estão determinando que a publicidade seja suprimida, ou seja, tribunais do júri sem público, apenas juiz, promotor, advogado, os jurados, as pessoas que vão participar do júri, testemunhas, vítima, etc, sem público. Então, talvez isso esteja suprimindo a questão primordial, que é a publicidade desse tipo de julgamento. O que você sugere? Qual que é a sua visão sobre isso? Perfeito, Henrique. O júri, nós sabemos, é uma instituição milenar, existe há 2.500 anos. Ele pode se realizar num plenário, no fórum, ou pode se realizar, como você bem mencionou, em qualquer outro ambiente externo, inclusive em um ginásio, em um auditório, algum lugar aberto, cujo risco sanitário seja minimizado. A instituição, a beleza da instituição do júri não está no local, está nas pessoas que compõem aquele verdadeiro ritual de democracia na arena da palavra, que é o júri. Então, o detalhe físico, o próprio nome diz, é apenas um detalhe. Agora, quanto à questão da publicidade, eu sugiro, inclusive na minha obra, que, se o caso, vai se realizar o júri sempre presencialmente, pode até não contar com a presença de assistentes, mas o que se deve assegurar é a publicidade ampla, geral e irrestrita através dos meios da internet, para que os debates possam ser divulgados à sociedade, que a sociedade possa acompanhar pelo YouTube, por exemplo, ou qualquer outro veículo de comunicação, porque as partes debateram, porque aquilo faz parte do ritual da democracia. Nós estamos acompanhando o ano passado emendas constitucionais que foram aprovadas por videoconferência. Mudaram a Constituição através da internet. Por que não é possível se realizar julgamento presencialmente pelo júri, mas ao mesmo tempo dar-se a ampla divulgação pela internet daquele julgamento, daqueles debates? Porque lá está acontecendo a democracia e o povo tem o direito de acompanhar o ritual democrático. E basta utilizar, acho que nós estamos utilizando agora, a internet. Eu não vejo qualquer empecilho. Inclusive, eu sempre tenho dito isso, que é necessário que as pessoas tenham acesso a esses julgamentos, que a publicidade ela não seja de forma alguma suprimida. Por quê? Porque a publicidade ela é um exercício de cidadania. Hoje o judiciário, hoje os atos do Ministério Público, os atos dos advogados, eles estão aí para quem quiser ver. O judiciário nunca teve um protagonismo tão grande. Hoje é mais fácil um jovem saber o nome dos 11 ministros do STF do que a escalação do seu time de futebol. Então as pessoas estão discutindo: nossa, o STF vai permitir que ocorra a Copa América no Brasil ou não? Então as pessoas estão antenadas. Nunca houve um protagonismo tão grande do direito e do poder judiciário e, sobretudo, as consequências dessas decisões, o que elas vão causar na vida das pessoas. Exatamente. Portanto, a publicidade ela deve ser, de fato, preservada a todo custo. Você fez uma ponderação interessante em cima da minha fala. Não importa o local onde o júri vai se realizar, se vai ser numa quadra poliesportiva, na Câmara Municipal, que sempre é um substituto natural do plenário do Tribunal do Júri, como era há 2000 anos atrás, em praça pública. O que importa são as pessoas exercerem a sua cidadania e a distribuição da justiça. Então, acho muito salutar realmente fazer a transmissão. Houve uma primeira transmissão no julgamento do Tribunal do Júri pelo Facebook, naquele caso do advogado Misael.
foi transmitido pelo Facebook. Isso já há alguns anos. Essa prática pode ser repetida hoje para garantir a publicidade, preservando as questões sanitárias. Então, bem interessante, e o seu livro trata disso. Também é o único que eu vi que fala, que aborda essa questão. É verdade. Doutor Valfredo, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, que é sobre o pacote anticrime. O pacote anticrime, ele fez uma alteração no procedimento do Tribunal do Júri, no que tange a questão da condenação com pena superior a 15 anos em plenário. Como é que você observa essa alteração? Entende que ela é salutar? Entende que ela não tem qualquer tipo de inconstitucionalidade? Qual que é a sua visão global que você coloca aqui no seu livro sobre esse ponto específico? Eu tratei muito profundamente em diversas páginas dessa alteração do artigo 492 do Código de Processo Penal. Essa alteração trazida pelo pacote anticrime estipula que o acusado, levado a julgamento pelo juiz, solto, que tenha sido condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, deve sair imediatamente preso, dando início à execução provisória da sua pena. Há uma questão de constitucionalidade a respeito dessa alteração legislativa. Eu apresento as posições existentes a respeito do tema. Há uma posição que entende que essa alteração legislativa ela é inconstitucional, porque ofende o princípio da presunção de inocência. Afinal, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir, quando julgou as ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, que a presunção de inocência vige até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso significa dizer que um acusado ele só vai ser considerado como culpado, só vai ser preso, dando início à execução da sua pena, quando o último dos recursos for julgado lá no Supremo Tribunal Federal, percorrendo um calvário, muitas vezes, mas pelo menos um iter recursal de 4 instâncias. Essa é a regra para todo e qualquer cidadão que responda a um processo criminal. 4 instâncias. Só lá, quando transitar em julgado efetivamente, ele vai ser preso. Essa é a regra estabelecida e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente. Então, quem discute que essa alteração legislativa é inconstitucional aponta a violação à presunção de inocência e aponta também a violação à isonomia. Afinal, um réu que respondeu a um crime de latrocínio, que respondeu a um genocídio, que respondeu a um crime de corrupção de bilhões de reais de dinheiro do povo, esse réu vai ter o direito de não ser preso enquanto não transitar em julgado a sua sentença condenatória, o que pode demorar anos, se não décadas. Enquanto que um outro réu que respondeu a um crime doloso contra a vida e foi condenado em plenário, mesmo que solto, já vai iniciar imediatamente a execução provisória da sua pena. O que mostra um contraste muito grande, uma aparente violação da isonomia, da igualdade entre todo e qualquer réu e aquele acusado que é levado a julgamento pelo júri. Então, sinteticamente, esses são os argumentos principais daqueles que sustentam a inconstitucionalidade dessa alteração do pacote anticrime. Existe, por outro lado, um outro posicionamento no sentido de que essa alteração legislativa não destoaria da Constituição Federal, porque simplesmente materializaria o princípio da soberania dos veredictos. Se os jurados são soberanos, e é uma espécie de soberania popular, quando eles tomam a decisão de absolver, o réu tem que ser solto, e se eles tomam a decisão de condenar, o réu tem que ser imediatamente condenado, porque a soberania dos veredictos seria o fundamento constitucional da soberania, a soberania dos veredictos seria o fundamento constitucional da execução provisória da pena, e não a presunção de inocência. Inclusive, nesse sentido foi a decisão do ministro Dias Toffoli. Vejam, as duas posições são sustentáveis. Eu não vou dizer que uma posição seja necessariamente melhor que a outra. As duas posições são racionais, são sustentáveis, têm fundamentos constitucionais.
E por isso que eu clamo, eu peço, eu rogo para que o Supremo Tribunal Federal decida essa questão sob o ponto de vista de controle concentrado de constitucionalidade. Porque não é possível que nós continuemos a viver nesse vácuo jurídico, nessa enorme insegurança jurídica. Porque se um juiz entender que essa alteração do Código de Processo Penal do pacote anticrime é inconstitucional, ele não vai prender ninguém, mesmo que o réu seja condenado a uma pena de 40 anos de reclusão. Agora, um outro juiz que entenda que essa alteração do pacote anticrime é constitucional, ele vai prender todo mundo. Então virou uma roleta russa. O sistema de justiça deixou de ser um sistema racional em que os homens se reúnem para decidir causas penais e se transformou numa jogatina, num cassino, em que um réu pode ter a sorte de cair com um juiz que entende que o artigo é inconstitucional e não prendendo, e um réu pode ter o azar de cair com um magistrado que entende que esse artigo é perfeitamente constitucional e vai prendê-lo no final daquele julgamento. A justiça não pode ser feita assim. A justiça ela depende de previsibilidade, de segurança jurídica. Por isso que eu peço, existem já ações que estão discutindo essa matéria, o Supremo tem que se apressar, tem que decidir, tem que dar uma resposta à sociedade, para nós, tribunos, nos prevenirmos, para que os advogados possam avisar os familiares do acusado, para que o promotor possa avisar os familiares da vítima a respeito daquilo que vai acontecer no plenário do julgamento pelo júri. Clamo, peço, o Supremo, decida essa questão, dirima essa dúvida, seja qual for a decisão, mas que venha logo essa decisão. Nós estamos carentes de segurança jurídica. Exatamente. Doutor Valfredo, já em linhas finais, eu queria te perguntar sobre uma questão que as pessoas têm bastante dúvida. Eu lembro que aqui em Praia Grande, quando você atuava no Tribunal do Júri, tinha alguns casos que realmente a prova era absolutamente frágil e você fazia organizava uma espécie de multirão para valer-se de um mesmo conselho de sentença para pedir absolvição lá de 4, 5, 6 casos que a prova realmente era absolutamente frágil. E depois essa prática ela acabou se popularizando até no Fórum da Barra Funda. Eu verifiquei que alguns juízes eles estavam fazendo da mesma maneira. Afinal de contas, você é o criador, idealizador dessa questão de usar o mesmo conselho de sentença. Isso realmente é legal? Tem previsão legal? Não tem? Você poderia dizer sobre isso? Essa foi uma experiência muito gratificante que eu tive na minha comarca de Praia Grande. Eu era o promotor único, exclusivo, que fazia os plenários do júri, conhecia todos os processos, e em vários processos em que eu não tinha atuado, eram colegas que me antecederam, eu verificava que eu ia pedir absolvição, que não tinha prova alguma, que foram pronunciados com base no famoso indúbio para a sociedade. Então, eu escolhia aqueles processos todos que estavam atravancando a pauta e pedia ao juiz-presidente que marcasse todos aqueles plenários num dia só. Eu cheguei a fazer num dia só 9 plenários de julgamento pelo júri, em que eu expunha a minha tese, o advogado se manifestava e os jurados imediatamente iam à sala secreta e decidiam. Eu sempre pedia, invariavelmente nesses casos, a absolvição. E com isso eu consegui fazer com que a pauta de júris da comarca de Praia Grande virasse uma pauta zero. Ou seja, pronunciou-se um dia, havia a preclusão daquela pronúncia, no dia seguinte já era possível designar-se o julgamento pelo júri. Essa minha proposta, essa minha iniciativa e essa minha prática não foi uma inovação de algo que eu tenha revogado ou criado um dispositivo legal da minha cabeça. Existe uma previsão no Código de Processo Penal que diz que o mesmo conselho de sentença pode julgar 2 ou mais processos no dia, contanto que renovem o compromisso a cada julgamento. Porque o juramento ou o compromisso, em termos leigos hoje em dia, é o compromisso daqueles 7 jurados de decidirem a causa de acordo com os ditames da justiça e com a consciência deles. Basta renovar esse compromisso a cada julgamento. E vai se utilizar uma ata para cada um daqueles plenários. É uma maneira de se economizar
tempo e recursos e se garantir, se assegurar a razoável duração do processo. Perfeito. E agora sim, para encerrar a nossa conversa, eu quero convidar o pessoal a conhecer o livro do Dr. Valfredo. Eu tenho a primeira edição, eu até comento com meus amigos aqui, brinco que é uma edição de colecionador, porque é um livro de capa dura, recebi diretamente das mãos do Dr. Valfredo, uma dedicatória, e eu guardo aqui no meu escritório com muito carinho as 7 chaves, ninguém pode pegar nele, só eu. É uma edição de colecionador. Tenho uma outra edição da editora Atlas e agora tenho a 7ª edição, que está fantástica, está incrível. É uma leitura muito agradável. O direito não precisa ser chato, não precisa ser enfadonho. A gente pode estudar sim o direito penal, o tribunal do júri, e ao final da leitura concluir, nossa, essa leitura foi boa, essa leitura foi agradável. Então aconselho as pessoas a adquirirem um livro, conheçam o livro, realmente o livro é fantástico. Podem pesquisar no site da editora Mizuno, www.editoramizuno.com.br. O livro realmente vale muito a pena. Quem é estudante de direito, tribuno do júri, advogado criminalista, é uma obra obrigatória para consulta diária. Então, essa é a minha recomendação. Não falo isso porque o Dr. Valfredo é meu amigo, porque ele está comigo aqui, porque eu sempre disse isso. Mas a 7ª edição ela está absolutamente completa. Dr. Valfredo, para fechar com chave de ouro, eu gostaria de pedir para você para destacar um caso no Tribunal do Júri que você tenha atuado, que realmente tenha te marcado de alguma forma. Se foi um caso midiático, se foi um caso complexo do ponto de vista probatório. Destaca para nós e fala um pouco sobre a sua atuação num caso concreto que tenha chamado bastante a sua atenção, talvez pela dificuldade da demonstração da prova, o caso que você precisou realmente se sobressair para conseguir demonstrar a sua tese. Ótimo. Só complementando em relação ao livro, nós temos uma novidade trazida pela tecnologia nessa 7ª edição, que os mais jovens devem gostar, que chama-se QR Code. Então, toda e qualquer modificação que nós tivermos no decorrer desse ano de 2021, uma nova legislação, um novo entendimento jurisprudencial, eu remeto para a pessoa que tiver meu livro, ou um vídeo, ou então artigos novos a respeito dessas atualizações. Então, o feliz proprietário da obra não vai ficar desatualizado no decorrer do ano de 2021. Inclusive, semana que vem eu já devo remeter um vídeo falando da nova qualificadora do homicídio, que é do emprego de arma de fogo de uso proibido e de uso restrito. Vou falar da vigência dessa nova qualificadora e vou tentar fazer um resumo daquilo que existe de essencial a respeito de questões de medicina legal e balística que são pertinentes nessa nova qualificadora. É uma novidade que os leitores da obra terão. É importante destacar que o seu livro, ao final de cada capítulo, tem o QR Code para a pessoa assistir a aula, ter a sua atualização. E no meu livro Prática Processual Penal também. Então o pessoal que tiver o meu livro também tem QR Code para eles poderem assistir os vídeos aí complementares. Isso foi uma sacada muito legal, porque o livro está conectado. Já que o pessoal gosta tanto de celular, tanto de rede social, vai lendo o livro e já vai assistindo o vídeo. Então isso é uma coisa muito legal, Valfredo, que na nossa época a gente nunca podia imaginar. Você pode conceder, estudar o livro do Damásio, depois o Damásio aparece no seu celular te dando uma aula. É uma coisa que não existe mais. É aquilo que eu já disse uma vez. Antigamente se escrevia um livro e o escritor era um solitário. Ele falava para si mesmo. Hoje em dia, você fala consigo, mas você fala com os outros. Virou um diálogo. Porque existem vídeos, existem atualizações, existem redes sociais. Eu tenho interagido com tribunos do Brasil inteiro, que já tem o meu livro, que tem uma ou outra dúvida e que entram em contato comigo através das mídias sociais e nós interagimos. Eu aprendo muito com eles e eu tento ensinar alguma coisa que a vida fez com que eu aprendesse. Existe essa interação, coisa que antigamente o escritor era um ser quase que divino, um demiurgo, alguém afastado de nós mortais. E hoje em dia nós temos um contato horizontal com os nossos leitores. Nós, escritores, aprendemos muito e também
os proprietários dos nossos livros, os nossos alunos que leem os nossos livros, também têm essa interação que pode ser muito útil na vida estudantil e na vida prática dele. Perfeito. Então, vamos lá. O seu caso midiático aí ou não, que tenha marcado, que você possa comentar com a gente. Me marcou bastante nos meus 10 anos de Praia Grande, foi um caso bastante famoso na Baixada Santista, chamado Caso da Cavalaria, em que policiais militares, numa saída de carnaval, isso em 1999, acabaram abordando violentamente 3 vítimas, as levaram, isso foi no município de São Vicente, um baile de uma ilha famosa lá em São Vicente, acabaram colocando na viatura policial aquelas pobres vítimas muito agredidas, levaram para um mangue na Praia Grande e essas vítimas foram assassinadas. Os corpos demoraram mais de 15 dias para serem encontrados, foi uma repercussão nacional extravagante. Eu acompanhei todas as investigações, acompanhei a investigação da Corregedoria da Polícia Militar, acompanhei o trabalho da Polícia Civil, eu fui até o mangue, eu fui até o local do crime, eu me embrenhei literalmente na mata, ajudei a conhecer pessoalmente, e esse contato pessoal que se tem, esse contato epidérmico que se tem com a prova é muito importante, porque vai se introjetar na sua consciência e vai te dar a propulsão necessária de paixão quando for se discursar, quando for se debater no plenário do julgamento pelo júri. Então, esse foi um caso que me marcou bastante. Eu fiz praticamente todos os plenários, eu carreguei durante anos o fardo da responsabilidade de realizar cada um daqueles plenários. Eu tinha contato com todas as familiares, todas as mães das vítimas, eu não dei de ombros, eu dei um ombro para as mães das vítimas, eu ajudei a recolher as lágrimas de cada uma daquelas mães, é algo que me marca até hoje bastante, e o pagamento que se tem é ter um obrigado, é ter uma gratidão, depois de anos de dedicação ao caso, a cada julgamento em que a justiça era feita. E foram vários julgamentos, foram 7 julgamentos em que eu atuei. E um dia muito triste aconteceu quando eu já tinha realizado os 4 julgamentos, e cada julgamento demorava praticamente uma semana. Eu tinha realizado 4 julgamentos. Então eu fiquei com um mês dentro, enfurnado em plenário, fazendo julgamentos com os mais diversos advogados, com diversas testemunhas, com diversos réus e com a imprensa sempre apinhando e assistindo cada um daqueles plenários. Então o desgaste emocional foi gigantesco. Então quem faz júri tem que saber isso. Existe um desgaste físico, emocional e até espiritual muito grande. Isso me pesou bastante. Eu fiz os 4 júris, os réus foram condenados, recorreram, anos depois, havia um recurso de protesto por novo júri à época, essas apelações defensivas foram levadas a julgamento pelo Tribunal de Justiça, e nesse dia, inclusive, você estava junto comigo, nós acompanhamos o julgamento pelo Tribunal de Justiça, e aqueles 4 júris foram anulados. Eu seria obrigado novamente a repetir todos aqueles 4 julgamentos mais uma vez, uma semana de plenário para cada um deles, mais uma vez, enfurnado durante 4 semanas, um mês dentro de um plenário. Isso foi um baque, foi uma perda muito grande pelo sofrimento que eu sabia que iria advir para mim, como profissional, mas sobretudo para os familiares das vítimas, sobretudo para as mães, para o sofrimento que elas seriam obrigadas a passar novamente por aquele calvário. Então esse é um caso, talvez um caso que eu tenha mais cicatrizes, mais marcas na alma, mas ao mesmo tempo um bálsamo, um alívio, que é justamente a sensação de dever cumprido. Exatamente. São casos que, como esse caso no Tribunal do Júri, que foram aí 4 julgamentos, um mês no primeiro julgamento, depois mais um mês depois que foi anulado, e agora esses casos eles estão até se tornando mais comuns, vamos dizer assim. Não no Tribunal do Júri especificamente, mas a gente tem visto que na esfera federal tem audiências marcadas por 30, 40, 50 dias
pela multiplicidade de réus, pela complexidade da causa, realmente é bastante complexo, é quase humanamente impossível fazer essas audiências, fazer um tribunal do júri como esse que você atuou, e realmente isso aí, ele marca a história do profissional. Eu me recordo desse caso, realmente, quando do julgamento da apelação, nós estávamos lá no Tribunal de Justiça, e foi uma coisa assim que realmente bem impactante, não só para os operadores do direito, mas para a sociedade como um todo, né? Principalmente você que estava muito envolvido, era o promotor que oficiou no caso, atuou no caso e brilhantemente conseguiu lograr êxito aí em demonstrar a tese do Ministério Público e fazer justiça para essas famílias. Que isso sirva de exemplo para os novos tribunos. Como diz o grande Sobral Pinto, o direito não é profissão para covardes. Realmente nós temos que estar nos reinventando, nos superando, não só intelectualmente, nesse caso fisicamente, inclusive, porque é muito desgastante, fisicamente, emocionalmente, para poder levar um julgamento a efeito e fazer o nosso papel, que é demonstrar a nossa tese buscando a justiça. Então isso é muito importante. Doutor Valfredo, eu quero agradecer a sua presença, a sua fala. Tenho certeza absoluta que você hoje, nesse diálogo, como você mesmo disse, não só com os leitores dos nossos livros, os nossos alunos, os nossos amigos, isso vai se perpetuar e isso vai motivar diversas pessoas para que possam ir atrás dos seus sonhos, para que possam de fato serem profissionais respeitáveis, serem profissionais que vão atingir os seus objetivos, e o objetivo final de todos nós, operadores do direito, com a certeza absoluta, é conseguir a demonstração da justiça e, por consequência, tornar o nosso país um local mais habitável, vamos dizer assim. Hoje nós possamos ter segurança jurídica, nós possamos sair para levar nossos filhos à escola e ter certeza que vamos retornar ao lar, que os contratos vão ser cumpridos, né? Então é muito importante que as pessoas possam ver um profissional como você, dedicado, inteligente, estudioso, e possam valer-se desses ensinamentos para se motivar, para se tornar melhor e para tornar os outros melhores também. Então eu te agradeço profundamente a oportunidade de conversar com você, falar um pouco sobre a trajetória no Ministério Público, sobre o processo de criação do seu livro, sobre casos práticos. Então, felicidade maior não poderia ter para mim nesse momento, e eu lhe sou muito grato. Eu que agradeço, Henrique. Essa oportunidade foi das mais satisfatórias que eu tenho tido nos últimos meses, porque através da internet, hoje eu tenho a oportunidade, hoje e daqui para frente, nosso vídeo vai se perder na penumbra do tempo, nós temos a oportunidade de passar uma mensagem, talvez um estímulo às novas gerações, de que atuar no júri não é vencer e não é lutar ou batalhar contra os outros. Atuar no júri é batalhar contra si mesmo e se vencer. Aliás, essa, como dizia Buda, é a maior das batalhas, vencer a si mesmo. Nós somos sempre os nossos maiores adversários, sem dúvida. E quando nós vamos atuar no júri, quando nós nos tornamos tribunos, nós lutamos sobre e contra um gigante negro, que Emílio Lopes falava, que é o medo. O medo de perder o plenário, o medo de passar vergonha, o medo do fracasso, o medo da opinião alheia crítica, o medo da nossa própria opinião, do nosso próprio receio, da nossa própria crítica. E quando se estuda, se prepara, coloca-se a cara para bater no plenário do júri, nós temos que passar e vencer em medo. Esse gigante negro, terrível, tenebroso, que faz com que tanta gente de talento, tanta gente de inteligência, tanta gente de cultura fique acomodado nos seus gabinetes, lendo os seus alfarrábios, lendo as suas jurisprudências impressas, e esqueçam de mostrar o seu talento, a sua coragem no plenário, que é a luta da vida, justamente porque foram amordaçados e algemados
por esse gigante negro, que é o medo. E o júri é a grande oportunidade de se agir apesar do medo. Não vai se inutilizar, não vai se extinguir o medo. A grande coragem é agir mesmo com medo. É enfrentar mesmo com medo. A luta, uma guerra, não é recuar, é lutar para frente com medo. Porque no júri vai se ter a enorme satisfação. Hoje nós alcançamos a Lua, vamos chegar a Marte, temos o conhecimento do macrocosmo, do cosmo, da origem do cosmo e possivelmente do fim do cosmo. E, por outro lado, ainda temos o conhecimento do microcosmo, do infinitamente pequeno. Mas me aponte um geômetra que tenha a medida da alma. A tecnologia não dá essa resposta. E se quer se conhecer um pouco do que é a alma humana, trabalhe-se no júri. Lá vai se conhecer, mesmo que através de relance, mas vai se aproximar do que é a alma do ser humano. É através do júri. Lá se conhece a essência, lá se conhece as culminâncias, lá se conhece o planalto, a planície e o pântano da condição humana, que é a condição de todos nós. Para quem tem essa ânsia de se aprofundar, para quem tem esse desejo de ser cada vez mais humano e conhecer como é a natureza humana, atue no júri. Ela vai te dar uma satisfação que nenhuma outra área do direito pode te dar. Exatamente. Então é isso, doutor Valfredo, muito obrigado. Vamos aqui agora nos despedir dos nossos amigos. Obrigado pelas suas palavras, por essa verdadeira aula. E um grande abraço a todos. Muito obrigado, Henrique. Então...